Graça e paz, irmãos e irmãs. Seja bem-vindo a mais um estudo de células. Essa semana nós tivemos aí a ministração do pastor Vanderly, no domingo à noite. Ele pregou o sermão Mais que Vencedores, um sermão poderoso baseado lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Uma palavra que vem de encontro ao nosso coração. E você líder em treinamento, supervisor de célula, você que é um líder hospedeiro, certamente vai mergulhar nessa palavra para poder compartilhar ali juntamente com os seus discípulos, os membros ali da sua célula. Então o pastor Vanderly começou com uma introdução, falando a respeito da carta aos Romanos. E, de fato, a carta de Paulo aos Romanos ela é um grande tesouro teológico, um tratado teológico. Claro que toda a escritura é importante, mas em Romanos o apóstolo Paulo ele colocou ali de uma forma muito mais completa, organizada, sistematizada a sua visão a respeito do Evangelho. Ele fala sobre temas importantíssimos. E o capítulo 8, que é esse capítulo que tem aí o nosso texto básico desse sermão, ele é um ponto alto da carta aos Romanos, conforme o pastor Vanderly expôs para nós, onde o apóstolo Paulo fala sobre a liberdade e a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Estamos guardados pela sua graça e pelo seu amor. E o pastor Vanderly abordou aqui alguns pontos. Você possivelmente tem aí o estudo escrito já também. Então a primeira verdade compartilhada aqui é que não há mais acusação. Eu e você, nós que estamos em Cristo Jesus, não há mais nenhuma acusação contra nós. Mas é interessante que foi muito bem colocado pelo pastor Vanderly que o fato de não haver acusação contra nós não é por não termos motivos. Certamente há muitos motivos para nós sermos acusados, muitas falhas, muitos erros que nós ainda cometemos apesar de estarmos nesse processo de santificação, mas não haver acusação é por causa da graça de Jesus Cristo que está sobre nós. Ele nos livra, ele nos guarda. O pastor Vanderly até ilustrou isso usando a figura de um guarda-chuva. Nós estamos protegidos pela graça de Deus. Então, foram colocadas aí algumas perguntas, para nós estimularmos a participação dos discípulos da nossa célula. Nesse primeiro ponto tem uma pergunta: você já sentiu, ou talvez até sente, algum tipo de acusação sobre a sua vida? Sabe, irmãos e irmãs, eu quero chamar a sua atenção, você que é líder em treinamento, estimule as pessoas da sua célula a participarem. Talvez a pessoa, por mais que ela esteja já frequentando a igreja há um tempo, ou frequentando a célula há um tempo, mas muitas vezes as pessoas carregam em si essa carga, esse peso espiritual. Porque é muito difícil, quem sabe algo que a pessoa fez no passado, quem sabe alguma situação na vida dela, que ela traz essa acusação. Uma acusação que pode ser interna, da própria mente, da própria consciência, ou até mesmo uma acusação externa, o próprio diabo, ou pessoas, circunstâncias que trazem esse peso da culpa, da acusação sobre o coração das pessoas. Então, quem sabe é um momento aí de nós permitirmos que os discípulos da nossa célula abram também o coração, tenham ali um momento para serem curados e libertos de toda acusação, como diz aí a palavra, Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte: olha, se Deus já nos justificou, já nos declarou justo, quem é que vai nos acusar de alguma coisa? Graças a Deus por isso, não é verdade, irmãos e irmãs? Mas a segunda verdade que o pastor Vanderly coloca aí é que não há mais condenação. A condenação é interessante porque ela é ainda pior do que a acusação. A acusação ela é um meio, a condenação ela já é um veredito, é um ato final. Então já está determinado ali algo sobre a vida da pessoa. Então tem uma pergunta aí para nossa reflexão e para estimular o diálogo na célula. Você acredita, que pode salvar a si mesmo pelos seus méritos e pela sua obediência à lei de Deus? É interessante nós colocarmos essa pergunta para que os discípulos tenham oportunidade de responder.
por mais que nós saibamos, né, à luz das Escrituras e do Evangelho, que nós não somos salvos por obras, e sim pela graça de Deus, a qual nós tomamos posse pela fé, muita gente ainda vive essa vida de tentar alcançar a salvação, de tentar comprar de alguma forma a salvação. Muitas pessoas, quem sabe, até têm dificuldade de ter um relacionamento genuíno com Deus por viverem com medo de Deus, né? Por viverem uma vida achando que Deus vai ali puni-las pelas coisas, né, que elas fazem, pelas suas más obras. Mas aqui, quem sabe, é o momento de você até identificar se há alguém ali na sua célula que ainda não tem esse entendimento. Alguém que ainda pensa, não, eu sei que Jesus é o meu Senhor, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu me lembro que certa vez, conduzindo um grupo de estudos, uma pessoa falou isso. Ela falou assim, olha, eu sei que Jesus veio, fez a obra dele, mas por garantia eu também quero fazer a minha parte. Olha que resposta interessante. Então é o momento de você também ouvir ali os seus discípulos e enfatizar isso, que não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas obras, mas a condenação já foi tirada da nossa vida e, sobretudo, a condenação eterna que estava sobre nós, e mesmo nós sendo merecedores da ira de Deus. Eu coloquei aí alguns textos, Romanos 3:10 e Romanos 3:20, que falam que ninguém pode ser salvo pela obediência à lei, que não existe nenhum justo sequer, mas para demonstrar que nós não merecemos, mas Deus, pela sua infinita graça, Ele nos livra da condenação do inferno, Ele nos livra de toda condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele já pagou o preço, Ele já levou sobre si os nossos pecados, a culpa, e por isso nós podemos viver uma vida livre, uma vida onde nós podemos nos relacionar com Deus debaixo dessa certeza. E por fim, não haverá separação. Outra situação também que é muito comum nós ouvirmos. Eu já tive experiência, por exemplo, de ouvir pessoas dizendo assim, pastor, eu sinto que Deus me abandonou, eu sinto que Deus se distanciou de mim porque eu fiz coisa errada, eu ofendi a Deus. E até foi colocado aí uma pergunta, né? Você já sentiu esse tipo de situação? É importante também que a gente permita que os discípulos da célula participem, quem sabe mencionar ali que tipo de situação que quem sabe a pessoa se sente distante de Deus. Mas o pastor Vanderly nos lembrou no seu sermão que Jesus foi abandonado naquela cruz. Ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Para que eu e você não precisássemos ser abandonados por Deus. Ele está sempre conosco. Não há separação e estimulamos aí também você ler novamente os versículos 35, 38 e 39, que dizem que nada na criação pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nada pode nos separar do nosso Deus, do amor desse Deus que está em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Que palavra tremenda ao nosso coração. Portanto, concluindo, o pastor Vanderly ele fala que ser mais do que vencedor, né, que é o título dessa mensagem, talvez humanamente falando, para algumas pessoas, ser mais do que vencedor possa trazer a ideia de riqueza, de prosperidade, de ser bem-sucedido em todas as áreas da vida, não ter nenhum problema de saúde, mas, biblicamente falando, ser mais do que vencedor vai muito além disso. Ser mais do que vencedor é nós entendermos que a vitória não é nossa, primeiramente, a vitória é de Cristo Jesus. Ele nos dá essa vitória. Nós somos vitoriosos nele. Por nós mesmos, nós fracassaríamos, não é verdade? Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores e graças a Deus por isso. Então eu desejo que você tenha uma semana abençoada, que a sua célula seja muito abençoada, que a presença de Deus seja abundante e manifesta aí na casa, no local que você se reúne, da forma que você se reúne, e que possa realmente ser um momento de ministração e do agir de Deus.